Paz e graça, seja bem-vindo ao canal de Fora da Gaiola. E hoje a gente vai falar sobre jejum, a pedido dos irmãos que colocaram aqui nos comentários, né? Pedindo para falar sobre como fazer o jejum de maneira correta. Desculpa eu não ter lembrado seu nome aqui, tá bom? Era para eu ter anotado, mas enfim, um abraço para você, a paz do Senhor para você e para o outro rapaz também que comentou aí embaixo. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 58. A gente vai ler do versículo 3 em diante, que diz assim: E dizem: Por que jejuamos e tu não nos viste? Por que nos humilhamos totalmente e nem tomaste conhecimento? Acontece que vocês mesmos, quando estão jejuando, só cuidam dos próprios interesses e continuam explorando quem trabalha para vocês. Presta atenção. Vejam, vocês jejuam entre rixas e discussões, golpeando sem piedade. Não é jejuando dessa forma que vocês farão chegar a sua voz lá em cima. Vejam, o jejum que eu escolhi, o dia que uma pessoa procura se humilhar, não deve ser desta maneira: curvar a cabeça como se fosse uma vara, deitar sobre pano de saco e cinza. É isso que vocês chamam de jejum e dia agradável a Javé? Por acaso o jejum que eu escolhi não é este? Romper as amarras da injustiça, desfazer as correntes da canga, pôr em liberdade os oprimidos e despedaçar qualquer canga? Bom, é Deus falando a maneira como Ele quer que a gente jejue. Se a gente observar como que Deus falou aqui sobre o jejum, a gente vai perceber que Ele não jejuar não é somente você passar fome. Quando você retira um alimento seu, né, você passa fome, mas no meio daquele jejum, você está com mágoa de alguém, no meio daquele jejum, você briga com alguém, você discute com alguém, você desfaz de alguém, você tem um ato de injustiça, você está jejuando, você tem horas jejuando, você está fazendo um sacrifício terrível, né, se abstendo de alimento ali, mas no meio desse seu sacrifício, no meio dessa sua campanha de oração, você está com mágoa de alguém, ó, já foi. Aí você fala: já foi como assim, David? Deus não vai me dar a bênção? Não. A misericórdia do Senhor é a causa da gente não ser consumido. Se Deus fosse me abençoar pelo meu merecimento, por eu acertar a orar, eu nunca seria abençoado, e nem você. Por quê? Porque a Escritura diz, em primeiro lugar, que eu sou mau, que os meus pensamentos é mal continuamente. É assim que é depois do Éden, né? A gente pode ver isso lá em Gênesis, o capítulo está aqui na tela. E o versículo onde diz que o pensamento do homem é mal continuamente, a gente pensa mais maldade do que bondade. Talvez você que esteja me assistindo seja até melhor do que eu, né? Mas eu, pelo menos, eu penso muita maldade. Eu tenho um pedido a Deus para que me livre, né, do meu eu, do meu ego. Então é pelas misericórdias do Senhor que eu estou vivo. É pela misericórdia do Senhor que eu recebo alguma coisa dele, pois a Escritura diz que a gente não sabe orar como convém. Talvez você que esteja me assistindo saiba orar, mas eu quero confessar em público aqui que eu não sei orar. Eu não sei orar. A Bíblia diz em Romanos 8, o texto está na tela, que nós não sabemos orar como convém, por isso o Espírito Santo de Deus foi nos dado, para que a gente pudesse orar como convém, para que o Espírito de Deus interceda por mim junto ao Pai, junto ao Filho. Caso contrário, eu não conseguiria nunca fazer uma oração que Deus ouvisse. Então, Deus não me atende porque eu sei orar bem, Deus não te atende porque você sabe orar bem, Ele atende suas orações por misericórdia. Então, os jejuns que você já fez e fez de maneira errada, achando que você estava passando fome e com raiva de alguém, você se privou de alimento e machucado na congregação, né? Esse jejum todo aí que você fez, Deus não recebeu nenhum, velho. Essa aqui é a mais pura verdade. Por que ele não recebeu, David? Porque a Escritura acabou de dizer que ele não recebe. Não é essas coisas, não é dessa forma. E ele vem e diz que no dia de jejum, a gente tem que estar concentrado em Deus. O dia de jejum, a gente tem que procurar se consagrar ao Senhor. O dia de jejum tem que ser um dia em que eu passe parte do tempo meditando na palavra, buscando as coisas de Deus, ouvindo louvores, vou dizer assim. E aí você precisa estar conectado com o Criador. Por isso o dia de jejum tem que ser um dia importante para você, tá bom? Eu sei que tem gente que está jejuando, indo para o trabalho, jejuando e tal, ideia é com você e Deus, tá bom? Você pode jejuar no seu trabalho e ainda assim estar conectado com Deus. Agora, se no trabalho
no meio do seu jejum, você tiver uma briga com o seu patrão, ou uma briga com um rapaz lá, já foi seu jejum. Já foi. Está sendo inútil. Esse é o verdadeiro jejum de tolo. É o jejum que você faz e no meio dele você não está buscando a Deus. No meio dele você se deixa ter mágoa de alguém, você se deixa cometer injustiça, você se pega falando mal dos outros. Agora vem uma coisa, ó. Você que gosta de estar apontando as pessoas, todo mundo que erra você aponta. E aí você vai fazer seu jejum. Esse seu jejum aí não está valendo. Por quê? Porque a Escritura acabou de dizer que no dia do seu jejum você não tem que estar com julgo, ó, tá julgando as pessoas. Você não pode estar com estender de dedo para a vida do próximo. O dia de jejum verdadeiro, bíblico, ele tem que ser um dia de consagração ao Senhor. Existe uma diferença de Deus se compadecer de você e te dar uma coisa, dele olhar para você e se agradar de você. Você entende o que eu estou querendo falar aqui, o que eu estou querendo transmitir? O jejum verdadeiro faz Deus se agradar de você. Deus olhar do céu e dizer, ó meu filho amado ali, ó minha filha, ó, ali é minha filha. E o jejum de tolo, né? Você passa fome ali, você se humilha, você clama a Deus, Deus olha e diz, eu vou ter misericórdia dessa alma. Você entende? A diferença entre se agradar e eu vou ter misericórdia dessa alma. Eu acho que mais do que isso eu não posso explicar. Agora, qual é o objetivo verdadeiro do jejum? Que é o que vocês estão esperando. O jejum, ele serve para matar meu ego. Ele serve para me dar domínio próprio. Como assim, irmão Dave? Veja só. A pessoa que consegue não se alimentar por várias horas, ela está tendo um domínio próprio terrível. Imagine para a pessoa que é viciada em cafezinho, acordar de manhã e não tomar o café dela, né? E levar até meio-dia, 3, 4 horas da tarde sem se alimentar. Uma pessoa que faz algo assim, ela está desenvolvendo, exercitando o seu domínio próprio. E esse é um exercício espiritual muito poderoso. O objetivo real do jejum é lhe desenvolver domínio próprio. Que é a pessoa que consegue ficar horas sem comer, ela vai conseguir dizer não a qualquer coisa. Imagine você tá com fome, uma pessoa vem com um hambúrguer de lá para cá, cheiroso, bonito, gostoso, dizer que é um pedaço, eu pago um para você. Você já reparou que você tá de jejum, o cara lhe dá tudo, né? Você de jejum, você vai visitar um irmão, chega lá, tem sua comida favorita, tá lasanha lá na mesa, mas você tá jejuando. Vai trocar seu exercício espiritual por um prato, por um prazer de comer, você entende? Então você está lá, no seu exercício espiritual, você está se exercitando espiritualmente, você está desenvolvendo o seu domínio próprio. Você olha para aquela lasanha que você quer comer tanto e você diz, eu não vou comer porque eu estou hoje consagrando ao Senhor. Quando acabar minha consagração, bote ela aí em um vasinho. Quando acabar minha consagração eu como, mas hoje eu não posso, eu estou com consagração ao meu Deus. Se você tem essa capacidade, o que você não será possível dizer não? Você vai se render a quê, pelo amor de Deus? Se você com fome, você está dizendo não à comida, você com fome, você olha para a comida e diz, eu não vou comer. O que é que você está desenvolvendo no seu mundo espiritual? Domínio próprio. Então, quanto mais você jejuar, mais domínio próprio você vai ter, tá bom? É bom você tirar na semana 2, 3 dias para jejuar, para você estar exercitando o seu domínio próprio. Eu particularmente preciso de jejum, né? Existem vários tipos de jejum, eu vou estar falando com vocês aqui, tá bom? Mas por hora eu estou respondendo a pergunta do irmão que diz assim, como fazer o jejum de maneira correta, né? E qual o jejum que Deus aceita, o jejum que é agradável a Deus, né? E qual a função do jejum na minha vida espiritual. Então eu vou repetir para terminar. Qual é o jejum que Deus aceita? É o jejum que é feito segundo Isaías 58. Eu não posso brigar com ninguém, eu não posso ter mágoa de ninguém, eu tenho que passar o dia em consagração. Caso contrário, eu já quebrei o jejum. Mesmo que eu não coma, eu já quebrei o jejum. Em termos de ser aceitável a Deus, de Deus olhar e dizer que maravilha, meu filho está fazendo uma coisa maravilhosa.
Não, já foi. É igual aquela história de eu vou ofertar na igreja, mas tá brigado com o marido em casa. Eu vou ofertar na igreja, mas tá brigado com a vizinha. Eu vou ofertar na igreja, mas disse um monte de liberdade à vizinha antes de chegar na igreja. Aquela sua oferta ali para Deus não foi nada. Tá ajudando a igreja, mas para Deus ele não se agradou da sua oferta. Quem disse isso? Jesus. O texto está na tela. Então a mesma coisa em relação ao jejum. O fato de Deus não se agradar não quer dizer que ele não vai lhe ouvir. Ele ouve a oração, ele não ouve o jejum. Meu, porque, né, o jejum ele tem outro objetivo. O jejum tem o objetivo de domar seu ego, domar seu eu, né? Qual o jejum que Deus aceita? Como fazer esse jejum, né? E qual a razão do jejum? Já estou falando aqui, né? Desenvolver seu domínio próprio. Então Deus abençoe a você, Deus abençoe sua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor esteja com você, que o Senhor te evolua espiritualmente, que o Senhor em nome de Jesus te encha da Ruach HaKodesh dele, te fortaleça e te prepare em nome de Jesus para ter seus dias de jejum maravilhoso aí na presença do Senhor, tá bom? Deus abençoe. Obrigado pela pergunta, até o próximo vídeo, se Deus quiser.